Meu querido irmão, minha querida irmã, você que está ouvindo estas palavras agora, talvez esteja passando por um momento difícil. Talvez suas orações estejam sendo feitas em silêncio, com lágrimas, dentro de um quarto onde ninguém vê. Talvez você esteja lutando contra portas fechadas, contas atrasadas, problemas de saúde, ou simplesmente um sentimento de que a sua vida travou. E se eu te dissesse que há um gesto simples, um símbolo que vem desde os tempos bíblicos, que pode desbloquear a prosperidade e renovar sua fé? Hoje, nós vamos falar sobre um dos sinais, mais esquecidos, mas também mais poderosos, que temos dentro da nossa casa, o sal. Mas não apenas o sal comum, e sim o sal consagrado, congelado com oração e fé. Essa prática, que vem sendo resgatada por muitos devotos, se fundamenta em sinais espirituais profundos, e segundo devotos inspirados por Padre Pio, carrega em si uma força espiritual que pode quebrar maldições, dissipar inveja, abrir caminhos e restaurar o fluxo da prosperidade. Agora, você pode até pensar, mas como algo tão simples pode trazer tanta transformação? E é justamente essa pergunta que nos leva a refletir sobre o modo como Deus age. Padre Pio dizia com frequência, a fé é a chave que abre os tesouros da graça. E muitas vezes Deus se revela nos gestos mais simples, não nas grandes manifestações, mas naquilo que é puro, humilde, silencioso. Um copo com sal e água, ungido pela fé, pode ser tão poderoso quanto a maior oração, se for feito com o coração entregue. E é por isso que hoje, neste vídeo, eu te convido a permanecer comigo até o final. Porque juntos vamos mergulhar nas raízes espirituais do uso do sal, entender como ele foi usado nas Sagradas Escrituras, qual é o ensinamento de Padre Pio sobre a purificação espiritual e como você pode realizar esse gesto simples de fé dentro da sua casa, não como uma superstição, mas como um ato concreto de confiança em Deus. Mas antes de continuarmos, eu quero te fazer um convite muito especial. Se você sente no coração que precisa de mais luz, mais orientação, mais palavras que toquem a sua alma e tragam paz, então se inscreva agora neste canal. Não como quem apenas assina um conteúdo, mas como alguém que entra para uma comunidade espiritual, onde todos os dias milhares de pessoas se reúnem aqui, em busca de cura, de fé, de conexão com o divino. Aqui falamos de milagres, revelações, orações profundas, ensinamentos dos santos e mensagens que tocam a alma, como os conselhos e alertas de Padre Pio, que continuam vivos e atuais, mesmo após sua partida. Quando você se inscreve, você não apenas recebe notificações, você passa a caminhar com a gente. E juntos somos mais fortes. Se o seu coração sente que está no lugar certo, se existe dentro de você um desejo de viver uma espiritualidade mais profunda, real, cotidiana, então clique em inscrever-se agora mesmo. Faça parte dessa família de fé. Quem caminha com fé nunca está só. Padre Pio mesmo dizia que as almas se encontram através da oração, e talvez a sua alma esteja se encontrando com a nossa agora. Agora que você está conosco, prepare-se. Neste vídeo, vamos falar sobre o significado espiritual do sal e sua importância na Bíblia, o que Padre Pio alertava sobre energias negativas e bloqueios espirituais, como o simples gesto de congelar o sal com oração pode ser um símbolo poderoso para abrir caminhos, e principalmente como colocar essa prática em ação na sua casa, com fé, reverência e propósito. Mas mais do que uma técnica ou ritual, o que vamos revelar aqui é um reencontro com a fé viva, com os sinais de Deus que muitas vezes ignoramos por parecerem pequenos demais. Sim, meu irmão, minha irmã, Deus se manifesta no pequeno, no pão, no vinho, no sal, nos gestos que parecem banais, mas que carregam a presença do Espírito. E você?
Está preparado para descobrir como um copo com sal congelado, ungido pela oração, pode se tornar um canal de libertação e prosperidade. Vamos seguir. Porque o que Padre Pio tem a nos revelar hoje pode mudar sua vida. Sal, esse elemento tão comum nas nossas mesas, na nossa cozinha, nos nossos rituais de limpeza. Mas você sabia que o sal é um dos símbolos mais antigos da proteção espiritual? Um sinal presente em diversos momentos da Bíblia, nos ensinamentos de Jesus e também nos hábitos de santos como Padre Pio. Para muitos, o sal é apenas um tempero. Para a fé, o sal é sinal de aliança, de pureza, de preservação. No Antigo Testamento, vemos Deus instruindo o povo a oferecer sal junto aos sacrifícios. Isso aparece, por exemplo, em Levítico 2:13. Tempere com sal todas as suas ofertas de cereais. Não deixe de pôr sal no seu cereal, pois o sal representa a aliança do seu Deus com vocês. O sal, então, se torna um sinal da aliança com Deus. Jesus, em seu Sermão da Montanha, também usa essa linguagem ao dizer: vós sois o sal da terra. Mateus 5:13. Mas por que ele usaria esse símbolo? Porque o sal preserva da corrupção, purifica e dá sabor, assim como o cristão verdadeiro deve fazer no mundo. E Padre Pio sabia disso. Sabia que o sal, quando usado com fé, é como uma armadura invisível que protege contra o mal, contra as tentações, contra os ataques espirituais que nos rondam. Há relatos de que, durante confissões ou bênçãos, Padre Pio indicava o uso de água benta e sal exorcizado para afastar influências malignas de casas, pessoas e até objetos. Ele sabia que o mal é real e que muitas vezes ele se instala nos pequenos detalhes, nas portas abertas pelo desânimo, pela dúvida, pela falta de oração. E é aqui que entra algo surpreendente: o uso do sal congelado. Congelar o sal não é superstição. É um ato simbólico, profundamente espiritual, que representa a prisão do mal, a contenção das energias negativas, a suspensão de tudo aquilo que está impedindo a sua vida de fluir. Quando você coloca o sal com água em um recipiente e leva ao congelador, está dizendo: Senhor, aqui está tudo que me impede de crescer, tudo que me trava. Que isso seja congelado, impedido, neutralizado, é um gesto de fé, simples, sim, mas quantos milagres nasceram de gestos simples? Lembra-se de quando Moisés ergueu o cajado? Quando Davi enfrentou Golias com uma pedra? Quando Jesus curou com um toque? Deus sempre usou coisas simples para mostrar seu poder. Então, quando você congela o sal com oração, você está colocando diante de Deus tudo que precisa ser paralisado. As dívidas, a inveja, os vícios, as palavras negativas, os bloqueios mentais, os pensamentos de derrota. E o mais belo, esse gesto também carrega um segundo movimento espiritual: o derretimento. Porque após certo tempo, esse sal congelado deve ser retirado e colocado para derreter, de preferência ao sol. Esse derretimento representa a libertação, a fluidez, o desbloqueio espiritual da prosperidade, como se dissesse: Senhor, que agora tudo aquilo que me travava se desfaça na tua luz, que os caminhos se abram, que a vida volte a fluir e que a tua graça seja abundante sobre mim. É assim que o sal se torna sagrado, não pela substância, mas pela intenção, pela fé e pela entrega. E é assim que, através de pequenos gestos, o sobrenatural invade o natural e os milagres acontecem. Você não precisa de grandes recursos. O que precisa é de fé e de seguir esse passo a passo com reverência, consciência e entrega total ao agir de Deus. 1. Escolha o momento certo. Encontre um horário em que esteja em paz, de preferência. Pela manhã ou à noite, sem interrupções. Acenda uma vela branca, faça o sinal da cruz.
Respire profundamente. 2. Prepare o sal e a oração. Em um copo de vidro, coloque água mineral e uma colher de sal grosso. Enquanto mexe, reze. Senhor, purifica este sal e esta água, que este gesto simbolize a contenção de tudo que impede o teu agir. Que o mal seja aprisionado, que a bênção se aproxime, que a graça flua. Amém. 3. Oração a Padre Pio. Reze com fé. Padre Pio, servo fiel de Cristo, intercessor das causas difíceis, peço que interceda por mim neste gesto de fé. Que toda força contrária, visível ou invisível, seja neutralizada agora. Que a luz de Cristo penetre onde há trevas. Que o caminho da prosperidade se abra. Em nome de Jesus. Amém. 4. Leve o copo ao congelador. Deixe-o lá por no mínimo 24 horas. Toda vez que passar por ele, reze um Pai Nosso, ou apenas diga em silêncio: tudo que é contra mim seja paralisado pela fé. 5. O momento do desbloqueio. Passadas 24 a 48 horas, retire o copo do congelador. Leve-o até um lugar onde bata luz solar, ou uma janela. Deixe o gelo derreter naturalmente, não force. Enquanto ele derrete, reze: Senhor, assim como este gelo se desfaz, que também se desfaçam os bloqueios da minha vida. Que a tua luz ilumine os meus caminhos, que a prosperidade entre e que nada a impeça mais. Amém. Esse gesto, quando feito com fé, pode se tornar um divisor de águas espiritual. Muitas pessoas relatam que após o ritual sentiram leveza, conseguiram novos trabalhos, desbloquearam dívidas antigas ou simplesmente sentiram paz. Lembre-se, não é o gelo, não é o sal, é a fé. Talvez você esteja pensando, mas isso realmente funciona? A resposta está em centenas de testemunhos que surgem todos os dias, de pessoas simples, de fé viva, que buscaram o sagrado com humildade e foram surpreendidas. Há relatos de mulheres desempregadas que, após o ritual, foram chamadas para entrevistas. Empresários endividados que conseguiram fechar acordos e verem suas vendas subirem. Pessoas com depressão que, após fazer o sal congelado com fé, voltaram a dormir em paz pela primeira vez em meses. É milagre? Talvez sim. Talvez seja apenas o fruto da confiança colocada em Deus. Mas o que importa é que quando abrimos nosso coração com humildade, o céu se move. Padre Pio dizia: a oração é a melhor arma que temos, é a chave que abre o coração de Deus. E talvez você não precise de fórmulas, de gurus, de promessas vazias. Talvez tudo o que você precisa seja parar, orar, confiar e fazer algo simbólico, mas cheio de fé. A verdadeira prosperidade não está apenas no bolso, está na paz de espírito, na certeza de que Deus cuida, na confiança de que, mesmo em silêncio, o céu trabalha por nós, e é por isso que eu te encorajo. Experimente, faça, ore, mas não como quem testa, e sim como quem crê. Agora que você chegou até aqui, eu quero falar diretamente ao seu coração. Se você sentiu que esse vídeo te tocou, se em algum momento lágrimas vieram, ou se o seu coração se aqueceu, então entenda, Deus está te chamando para algo maior. E talvez esse chamado tenha um nome, talvez ele esteja dentro de algo que criamos com muito amor, fé e respeito. O guia espiritual, inspirado em Padre Pio. Esse guia não é um simples material, é uma jornada de fé, criado com base nos ensinamentos, orações e práticas devocionais de Padre Pio. Ele traz orações poderosas para desbloqueio espiritual, rituais católicos para prosperidade e proteção, meditações para os dias de luta e ensinamentos que vão transformar a maneira como você vive a fé, mas acima de tudo, ele traz um convite: voltar para Deus com simplicidade e confiança. Se sua alma se sente perdida, se você não sabe mais por onde ir,
Esse guia pode ser a chave que Deus colocou em suas mãos, uma chave que abre portas espirituais, que liberta, que cura. Imagine como seria a sua vida se você sentisse a presença de Deus todos os dias, como um abraço constante. Imagine acordar com paz, trabalhar com confiança, orar com profundidade. Agora compare com a vida de hoje, com as angústias, os medos, as dúvidas. A diferença está numa decisão. E essa decisão pode começar agora. Clique no link da descrição e adquira seu guia. Não apenas por curiosidade, mas porque você foi chamado. E quando Deus chama, é para transformar. Algumas portas espirituais só se abrem pela fé. E esse guia pode ser a chave que a sua alma esperava há tanto tempo. Padre Pio está intercedendo por você, e o céu está em movimento. Agora, a escolha é sua.